Queridos irmãos, ontem líamos no Evangelho a cura do homem de mão seca, ou melhor, a cura do homem possuído pelo demônio, que estava no templo. Jesus manda o demônio embora e, com poder e autoridade, os espíritos imundos saem. Hoje, vemos Nosso Senhor curando a sogra de São Pedro. Ou seja, ele dentro da sinagoga cura um homem endemoniado. E da sinagoga para casa, ele cura uma mulher que está com febre. Um homem e uma mulher. No Evangelho de São Lucas, portanto, os dois milagres formam um conjunto que se segue ao ensino de Cristo. Ou seja, na medida em que ele prega a palavra, ele restabelece os seres humanos, homem e mulher, como se estivesse restaurando a criação a partir novamente de Adão e Eva. No homem endemoniado, ele expulsa o demônio, que é o pai da mentira, portanto, expulsa o espírito do engano, aquele que perverte o nosso intelecto. Na casa de São Pedro, ele cura a sogra, que está com uma febre muito alta. Essa febre indica não apenas os pecados do espírito, como no primeiro caso, mas propriamente os pecados da carne. Ou seja, a nossa humanidade, o nosso corpo, que está propenso ao pecado, ao qual ele, pela sua palavra, cura, fazendo-se levantar novamente do leito. Nas Escrituras, nós vemos essa relação entre o pecado de Adão e Eva. Eva apresentou, pela sua fragilidade, o fruto proibido para que Adão dele comesse. Portanto, o pecado de Eva é mais sensorial e o pecado de Adão é mais intelectual. E ele, como cabeça da humanidade, lança toda a humanidade no abismo, graças ao pecado original. Ora, Nosso Senhor vem, realiza essa cura e diz o Evangelho que, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Então vem como que um terceiro momento da ação miraculosa de Cristo. Primeiro, ele cura e liberta um homem, depois ele cura e liberta uma mulher, e agora, a partir dessas duas curas, ele começa a curar o povo em geral, simplesmente impondo-lhes as mãos. Por quê? Porque a redenção do gênero humano é operada com ordem, com equilíbrio, com uma justa medida. Ele procede de um modo didático, mostrando que, a começar de Adão e Eva, ele passa a sarar toda a humanidade, como cabeça da humanidade. O capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que é aquele que nós estamos lendo, nos apresenta de fato a genealogia de Jesus segundo São Lucas, que faz com que a geração de Jesus Cristo seja reconduzida até Adão. Portanto, é assim que ele sara a humanidade inteira, porque, deste modo, indo até a cabeça, ele restaura todas as coisas como salvador de toda a humanidade. Ele colocava as mãos em cada um dos doentes e os curava, diz São Lucas.
De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ou seja, na medida em que a ação redentora de Cristo começa a explodir, o demônio começa a gritar quem ele é. Por que Jesus o proíbe de dizer que ele é o Filho de Deus? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele é o pai da mentira, e a mentira não presta nenhum serviço à verdade. O demônio não é evangelista. Ele não pode pregar o evangelho. Ele não tem autoridade para falar nessa terra. Ele não nasceu aqui, ele não é daqui, e ele age porque, lamentavelmente, a fraqueza humana lhe dá ocasião para que ele faça isso. Mas Cristo, como Filho do homem, vem para destruir as obras do diabo. E, portanto, ele não pode admitir que o demônio o pregue, fale quem ele é. Mas, na verdade, dizem os padres da igreja, que os demônios não sabiam exatamente quem ele era. A revelação da divindade de Cristo aconteceu plenamente quando Nosso Senhor desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos. Então eles viram que ele era o próprio Deus encarnado. Antes disso, eles estavam apenas conjecturando. E nesta conjectura, eles queriam, na verdade, acionar, de alguma maneira, as imagens que havia sobre o messianismo do descendente de Davi, para, desse modo, poderem estragar a obra redentora de Deus. Ou seja, as pessoas tinham uma imaginação de tipo nacionalista judeu, que o Messias viria para fazer a nação de Israel dominar todas as nações da terra, criando um governo de tipo supremacista sobre todos os demais governos. Não entendiam que o evangelho seria propagado pela fé. Portanto, o demônio, revelando quem era Jesus Cristo, estaria simplesmente pervertendo o autêntico messianismo de Jesus. Por isso que ele não permite que ele fale. Pelo contrário, quando o ambiente começa a ficar exaltado, Jesus, ao raiar do dia, sai, vai para um lugar deserto. As multidões o procuram, querem impedir que ele vá para outros lugares, que o homem sempre é assim, o homem quer segurar Deus, ele quer amarrar a graça divina, ele quer aprisionar, de alguma maneira, a ação do Espírito Santo. Mas Jesus diz: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E então, ele pregava nas sinagogas da Judéia. Ele sai da Galileia e desce para a Judéia, a fim de pregar também